Pai do Senhor, família, vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por João, capítulo 5, versículo 19. Da mesma forma que Jesus Cristo falou com os judeus, ele fala nos nossos corações também. Então presta bem atenção nesse versículo. Então, Evangelho relatado por João, capítulo 5, no versículo 39, ele vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, da mesma maneira que ele falou para os judeus, ele fala nos nossos corações que devemos examinar as Escrituras, porque nela está a vida eterna. Tem um versículo que eu gosto de citar muito, que é o Salmos 119, o versículo é o 105, que vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos dá a salvação, ela nos leva para a salvação, né? E a gente, Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, no versículo 22, vai dizer que a gente não pode ser apenas ouvidores. Se a gente for ouvidores, a gente está enganando a gente mesmo, a gente tem que ser participante, a gente tem que colocar a palavra em prática. Então aqui, Jesus Cristo está nos ensinando que a gente serve, a gente tem que aprender a servir, né? E ele vai dizer que as Escrituras, elas testificam dele. Então é ele que tem que ser glorificado, nunca o homem, meu irmão e minha irmã. O homem, ele nasceu para obedecer ao nosso Deus. Então a Escritura, ela vem nos ensinar a obedecer a Deus, a servir a Deus, não Deus nos servir. Entenda isso. Então aqui, agora ele está falando: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu vou citar alguns versículos bíblicos, e para mostrar que desde Gênesis até Apocalipse é o nome de Deus que é glorificado, que já citava a vinda de Jesus Cristo. O primeiro que eu vou citar é do copeiro e do padeiro. Lembra da história de José, quando José estava na prisão? Essa história, essa passagem está relatada em Gênesis capítulo 40, no versículo 9, que vai falar do sonho do copeiro. Então o copeiro, ele está representando o que ali? O que ele serve para Faraó? Ele serve o vinho. O vinho simboliza o que no Novo Testamento? O sangue de Cristo. Então ali o copeiro, ele não morre. Por quê? Porque ele está sendo representado o sangue ele vive. O sangue ele vive. Você vê que o significado do sonho do padeiro é diferente. Por quê? Porque o padeiro representa o quê? O padeiro, ele representa o pão, né? O pão representa o quê? O corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Então, o que acontece com o corpo? O corpo morre, né? O corpo morre. Assim também, o nosso corpo tem que morrer. Por isso que o sonho do copeiro é revelado primeiro, porque ele representa o vinho, né? E depois o do padeiro. Porque se a gente quer tomar do sangue, o nosso corpo tem que estar morto. Você entendeu isso? As nossas vontades. Então é Cristo que vive. É Cristo que vive. Então ali já representava ali a vinda de Jesus Cristo. Já estava sendo citado o sacrifício. Por isso que ele está falando aqui, no Evangelho relatado por João, capítulo 5, no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui em Gênesis também, no capítulo 3, no versículo 15, olha aqui, vai ser citado Jesus Cristo. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Ele fala o seu descendente, aqui já está sendo citado Cristo, né? E esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui no versículo 21, ele vai dizer assim, outro versículo que já está citando ali Cristo, né? Porque aqui Deus, ele vai fazer um sacrifício, né? Aqui no versículo 21,
fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então Deus ali ele já fez um sacrifício. Ali, além disso, ele vestiu ali tanto Adão como Eva. Então já simbolizando a vinda e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso na vida, nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então eu vou citar mais um texto, aqui no capítulo 8 agora de Gênesis. No versículo 8, na hora que Noé ele vai soltar a pomba. Então aqui no versículo 8 vai falar assim, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas, presta atenção aqui no versículo 9, mas a pomba não achou onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Essa pomba ela não achou aonde pousar. Então aqui essa pomba ela estava voando por cima do quê? Por cima das águas. Então representa quem? O Pai. Representa Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a pomba representa o quê? Representa o Espírito. Então da mesma maneira que esta primeira pomba ela não achou repouso, assim já representa aqui Deus ele voltando no início, na criação, do mundo aqui. Você vê que aqui o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sobre as águas. Da mesma maneira, essa pomba que não é solta, ela está flutuando ali por cima das águas, ela não está achando repouso. Mas aqui no versículo 10, esperou ainda outros 7 dias. Entenda isso, você vê que Noé, ele está trabalhando da mesma forma que Deus trabalhou quando fez o céu e a terra, em 6 dias, fez o homem, no 7º descansou. E aqui ele está fazendo da mesma forma, esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. Então é a mesma pomba. Essa pomba que ele vai soltar pela segunda vez aqui é o filho. Você vai ver que ela vai trazer no bico uma folha de oliveira. Olha aqui no versículo 11. E à tarde ela voltou. E ela trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado. Então aqui essa pomba representa o filho. Então olha aqui, já a profecia, por isso que lá no Evangelho relatado por João, capítulo 5, versículo 39, entenda isso, está dizendo, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui a segunda pomba estava representando já Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, vai deixar bem claro que Jesus Cristo ele veio, pegou a chave da morte do inferno, Então Noé ele recolhe essa pomba que é o filho. A segunda pomba representa o filho, a primeira pomba representa o pai, o filho, e a segunda pomba representa o Espírito. Olha aqui no versículo 12, então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Então aqui, por que ela não tornou? Porque essa pomba representa o Espírito Santo. Então fala da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que ela não voltou? Porque ela habita dentro de nós. Então aqui nós já entramos no Evangelho relatado por João, capítulo 14. Agora, o versículo é o 16. Porque ela não voltou. Ela representa já o Espírito Santo. No versículo 16 do Evangelho relatado por João, capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Então, a palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, é para o nome de Deus ser glorificado, para mostrar o amor de Deus, desde o início, desde o princípio, nas nossas vidas, para mostrar a misericórdia, e para nos ensinar. Em Romanos capítulo 11,
no versículo 36, vai dizer assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a palavra nunca pode ser usada para falar assim: Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo, isso. Não. A palavra, o trigo é lançado para ensinar. Você tem que fazer isso, meu irmão. Você tem que se santificar. Se teus olhos te fazem pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino dos céus. Vamos dizer assim, cego do que com os 2 olhos no inferno. É para te ensinar, você entende isso? É para te ensinar. Se estão pregando um evangelho diferente desse, esse nunca vai ser o evangelho de Deus. Esse é o joio, esse nunca será o trigo. Porque olha aqui, o trigo, ele é diferente. Por isso que igual nós lemos aqui, no Evangelho relatado por João, capítulo 5. Examinai, no versículo 39, examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. Você precisa examinar, meu irmão. Você precisa ler, porque senão você nunca vai saber qual que é a igreja verdadeira e qual é a falsa, qual é o trigo e qual é o joio. Então por isso que você tem que ler. Você tem que ler e ler muito, né? E, por exemplo, e viver a palavra. Tem muitas pessoas que temem o homem, mas não temem a palavra. E vivem numa religião pensando que vai ser salvo e não vai ser salvo. Porque uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore ruim produz frutos maus. Então aqui a palavra fala. Esse daqui é um ensinamento. Poderia citar outros textos que vai falar ali da vinda de Jesus. Mas igual eu falei, voltando lá na arca, quando Noé soltou a primeira pomba, que a segunda também, que é a mesma que a primeira, e a terceira, que é a mesma do que a primeira e a segunda, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a terceira pomba, ela não voltou, ela representa o Espírito Santo, né, que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fiquei convosco para sempre. Por isso que ela não voltou. Então aqui em João capítulo 14, no versículo 17, vai dizer assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, não vos deixará órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Mas aqueles que guardam o mandamento, aqueles que procuram a salvação, procuram se santificar, né, que assim não está preso assim nos desejos deste mundo, né, que sabe que nascemos para fazer discípulo. Então devemos aprender a ser um discípulo para poder ensinar, para poder transformar a vida de outras pessoas. Por isso que ele vai falar: uma árvore boa produz bons frutos. Aquele que não transforma a vida do irmão foi porque nunca foi transformado. Se a pessoa vive nas coisas desse mundo, ouvindo as coisas desse mundo, dançando essas coisas mundanas aí, gostando de funk, esse negócio, se um pastor não coloca disciplina dentro da igreja, se a igreja está tendo as pessoas cheias de tatuagem, usando brinco, fazendo o que querem, isso daí nunca vai ser de Deus. E nunca permita que os seus filhos, né, ou que até mesmo você viva no meio dessas pessoas, porque é uma árvore ruim. Porque uma árvore boa tem que haver transformação. Por isso que ele está falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando ele fala me manifestarei a ele, é o Espírito Santo. Você entende, meu irmão? Por quê? Porque você amou, você guardou as palavras do Senhor,
né? E Deus ele vai te amar por causa disso, e o Senhor Jesus também. Aqui no versículo 23 vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aqui ó, se a pessoa não ama, não vai guardar, nunca vai guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, sabe? Nunca vai guardar, mas você tem que guardar, meu irmão. Eu vou ler aqui, ó, segundo 1 João, capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, assim, ó, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não conheceu Deus. Você não tem um Espírito Santo. Se você não tem os frutos do Espírito Santo, que é amor, é mudança, transformação, né? Você não conheceu. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E nele não está a verdade. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu conheço Deus, mas nem lê, nem sabe, nem abre a Bíblia, né? Nem medita nela de dia e de noite. E diz que eu conheço, não conhece nada. Às vezes vai adorar um Deus que não conhece, por quê? Porque não tem leitura. Que não tem leitura. Então, para você conhecer, meu irmão, você tem que guardar os mandamentos, você tem que ler, sabe? Deus ele tem que falar aqui dentro de você. Ele que é o teu pastor, ele que vai te guiar, né? Não um homem, senão você pode estar vivendo doutrinas de homens. Você entendeu? Então aqui, ó, deixar bem claro, a palavra de hoje é isso, ó. É Deus que tem que ser glorificado, meu irmão. Nada pode roubar a adoração. Nada pode roubar a adoração do nosso Deus Todo-Poderoso. Nada pode roubar a adoração do nosso Deus Todo-Poderoso. Nada. Igual Jesus Cristo falou para Satanás. Está escrito: a teu Deus adorará, somente a Ele dará culto. Então nada, assim, ó, o irmão pode estar passando por qualquer problema, o irmão tem que vir para a igreja para adorar o que ele já fez, sabe? Você tem que adorar, tem que ser igual Jó. Você vê que Jó ele perdeu tudo ali, mas ele não perdeu a adoração, ele não blasfemou o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê igual o Jairo, você vê que Jairo ele estava passando um problema, a filha dele estava enferma, estava entrando em óbito, né? Mas mesmo assim ele não deixou ali o problema dele roubar a adoração, ele se prostrou, ele adorou, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então assim, nada, meu irmão, nada pode roubar a sua adoração, tá bom? Que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então pega isso, amém? Receba aí o meu abraço, um beijo no coração, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.